Muita gente me pergunta disso, tá, Daiane? Eu falo para os clientes. Eu falo, você já não financiou? Uhum. Não já tomou crédito? Já, na minha visão, não é. Há as exceções, mas não é muito negócio, na minha opinião, pegar consórcio que está financiamento. Eu falo para os meus clientes. Por exemplo, eu tenho uma operação feita agora com um cliente que, inclusive, ele está convidado para vir aqui no podcast. Ele é um advogado, funcionário da Caixa Econômica Federal. Muito bom. E você vê, ó, eu tenho um cliente, por exemplo, na Bahia, que ele é um advogado jurídico da Caixa Econômica Federal e é meu cliente consórcio. Para quem entende do negócio, consórcio e financiamento... É uma parceria. Exato, eles não são adversários, não existe muito pelo isso. contrário, tem um elo aí, né? É um elo, exato. Então, por exemplo, eu tenho um caso desse doutor Alexandre, que ele faz consórcio para quitar financiamento, mas ele não faz consórcio para quitar financiamento, porque financiamento é ruim. Ele faz consórcio para quitar financiamento, para liberar crédito para mais financiamentos. É a estratégia dele. Ele comprou 2 unidades aqui no centro de São Paulo, ali na Frei Caneca, um empreendimento. Que a ideia dele é essa, olha, ele precisa matar financiamento, por quê? Porque quem faz bastante financiamento sabe disso, que há uma limitação do crédito por uma série de fatores. Principalmente a renda, né? A não ser que a renda seja infinita, que não existe renda infinita, você precisa ter ali, tem a delimitação de 1/4 da sua renda. Qual história que você conhece de um cliente que tem o maior número de financiamentos, que você já ouviu dizer? Por exemplo, um CPF. Pode ter quantos financiamentos? Pode ter 50, 100 financiamentos? Não existe, assim, um limite pré-determinado, a não ser o limite da sua renda. Então, se você tem eu vou dar um exemplo, renda de 100 mil, tá? Ok. Você pode utilizar 25 mil da sua renda. 25 mil equivale a 2,5 milhões de financiamento. Sim. Então, 2,5 milhões é o que você pode utilizar. Então, eu tenho ali 2 imóveis de 1 milhão e 200 cada um. Poderia ter 10 matrículas de 250. Um exemplo, tá? O imóvel dando garantia, você consegue. Será, Daiane, que tem gente que... E tem pessoas que investem muito, né? Por exemplo, vou dar um exemplo agora do leilão. Tem muita gente que está comprando, porque a Caixa, os leilões da Caixa, inclusive, o pessoal tem comprado muito. Por quê? Tem a facilitação... lembrando, caso você queira olhar para a câmera, que é aquela ali. Então, o que acontece? O pessoal compra no leilão, financia no leilão e depois revende. Sim, então, repete o processo e tal. Hoje tem essa facilitação. Então, não tem aquela questão de, eu comprei um imóvel, agora não posso comprar mais. Tem um parênteses do que eu antes poderia, agora, até o normativo que nós temos que está vigorando, você não pode ter financiamento e tentar construção. Hoje já é impeditivo, tá? Então, se eu já tenho financiamento ativo na Caixa, é na Caixa. Então, eu tenho financiamento ativo na Caixa, eu não consigo solicitar um crédito de construção na Caixa. Que interessante, não sabia disso. Então, essa é uma essa limitação. Importantíssima. Isso eu estou falando agora, nós estamos em maio. Isso pode mudar, tudo vai depender dos próximos normativos, tá? Vou te dar um exemplo. Qual foi o cliente que você viu que declarou a maior renda? Que declarou a maior renda? Você pegou já cliente que declarou uma renda de 50 mil devidamente comprovada? Tem muito mais. A gente trabalha com rendas de empresários, né? Então, quando você pega um cliente que tem uma distribuição, vou dar um exemplo, uma distribuição de lucro de 600 mil, só ele, fora esposa com a renda também. A gente tá falando de um cliente com 50 mil de renda. Pô, você chegou numa coisa que eu queria te perguntar. A distribuição de lucro é validada como renda devidamente comprovada na Caixa? É validada se estiver dentro dos parâmetros para obrigatoriedade de envio da declaração e, óbvio, se você colocou na sua declaração de imposto de renda, que inclusive até vai aí pro pessoal, que é empresário. Só até dia 31 de maio o envio, então... Eu tô devendo os meus status para minha contadora. Então, corre, porque se você precisar de comprovação, é só até dia 31. A Caixa, depois que passa da data... ela não aceita muito, então, por exemplo, passei. Não aceita a entrega. Declaração retificada. E não, retificada aceita. Não aceita a declaração entregue pós-data da obrigatoriedade. Ela exige o protocolo de entrega dentro Justamente por isso que exige o protocolo de entrega, tá? Legal, ó. Eu posso fechar a sua primeira pergunta pra gente entrar em outra, senão a gente vai entrando em vários tópicos. É porque é tudo... E vai linkando uma coisa na outra. Vai. Então, eu vou falar sobre o SFH e SFI. Eu já até tinha esquecido que é dessa isso, pergunta, Felipe? SFH
SFH é o Sistema Financeiro Habitacional Convencional que corriqueiramente usamos. Tá. O que significa? É a modalidade ao qual o cliente pode comprar imóvel de no máximo até 1,5 milhão. SFH até 1,5 milhão. A avaliação do imóvel. Não pode ultrapassar 1,5 milhão. A avaliação do imóvel. Isso. Ok. Nada a ver com o saldo devedor do financiamento. Então, o que acontece? Porque... saldo devedor, ele vai estar sempre abaixo da avaliação, porque a Caixa só vai te liberar 80%. Ok, mas a pergunta é, o imóvel é 2 milhões. Negociação. Esse 1,5 milhão é 1 milhão de 1,5 milhão de financiamento ou 1,5 milhão da vistoria do imóvel? 1,5 milhão do maior valor. Então, vou melhorar a pergunta. Vai. Se é um imóvel que você está negociando por 2 milhões, isso já não entra, tá? Então, aí é que tá um conflito, né? Eu pego muito esse conflito aí. Por exemplo, eu estava falando com um cliente esses dias que ele vai comprar um imóvel no Alphaville. É muito interessante essa questão, porque a gente está falando de sair daqui e ir para lá e então, esse movimento muda muito em juros. Muito. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue, se eu consigo entender aqui. Você tem um imóvel, vale 2 milhões. Perfeito. Você está me vendendo por 2 milhões. Perfeito. Eu sei que o imóvel vale 2 milhões e eu quero comprar esse imóvel. Mas ele vale até mais. Mas você quer enquadrar no SFH. Isso. O que o pessoal faz é o quê? Vender um valor menor e tentar pagar por fora. Nós não estamos sabendo. Os corretores colocam lá no contrato de compra e venda 1,5 milhão. Entendeu? Que é o teto máximo. No contrato de compra e venda, porque isso vai vigorar na nossa negociação interna da Caixa. E aí, comprador e vendedor que vão se entender naqueles clientes por fora. A Caixa não faz análise, corretagem do que está sendo feito, tá? Sim, lógico, eu entendo. Ela não tem nada a ver com isso. Então, o que você está negociando, se é por mais... fora, então, vou dar um carro como forma de pagamento, não entrou ali, né? Só que uma coisa interessante. O quê? 1,5 milhão, tá? Tá. 2 milhões. Tá. Quanto que a Caixa libera de financiamento para 2 milhões? Via de regra geral, vamos usar assim. 2 milhões, SBPE, tá? 80%. 1,6 milhões. 1,5 milhão, 80%? 1,2 milhões. E se você precisa de 1 milhão, desse 1,5 milhão de financiamento, você vai conseguir? Se você colocar 1,5 milhão do valor do imóvel, não vai. Porque nós, Caixa, só liberamos 80%. Agora, entendi. É uma engenharia financeira para encontrar o melhor cenário possível, entendeu? Né? Isso, mas assim, via de regra, SFH, 1,5 milhão, tá? Deixa eu te trazer um caso interessante que está dentro desse contexto. Cliente meu quer comprar um imóvel, o imóvel está 3 milhões. Já saiu fora do SFH, está no SFI.